Olá, pela graça de Deus, nós estamos começando mais um estudo bíblico. Agora nós estamos estudando o Apocalipse. O Apocalipse é o último livro da Bíblia e o anjo do Senhor apareceu a William Marion Branham e revelou os 7 selos, assim também como todos os mistérios escondidos nas Escrituras. Como diz o Apocalipse 10, verso 7, aquele anjo não é um anjo celestial, e sim um anjo terreno, para que pudesse desvendar os seus mistérios. Em Amós 3,7 está escrito: Deus não fará coisa alguma sem antes revelar aos seus servos, os profetas. Ele revelaria. Veja que isto não foi revelado a nenhum teólogo. Vocês podem observar que nenhum teólogo vai falar do Apocalipse. E porém que foi William Marion Branham, sem estudo, um homem semi-analfabeto, revelou 7 selos. E agora eis um irmão também analfabeto e que vai falar sobre o Apocalipse. Então é somente a graça de Deus para nos dar este presente, vindo de uma pessoa simples. O apóstolo João era o apóstolo mais novo. Ele morreu de velhice. Eles jogaram ele em um tacho de azeite para tirar de João o Espírito Santo. Porém, Deus não o permitiu e eles passaram a ter João como um bruxo e o levou para a ilha de Patmos. E João era o apóstolo do amor, era o apóstolo mais espiritual dos 12, com o evangelho mais espiritual e mais místico da Bíblia. A Ásia Menor é uma pequena porção de terra onde tinha 7 igrejas. Essas 7 igrejas tinham essas características que o Apocalipse retrata. E essas igrejas que tinha lá nessa Ásia Menor, elas tinham as características das 7 igrejas que viriam futuramente. Agora nós estamos na era de Laodiceia, que é a última era. Aqui em Apocalipse, que quer dizer tirando o véu, Apocalipse quer dizer tirando o véu e significa desvelar. Aqui Jesus aparece a João na ilha de Patmos. Ele aparece a João na ilha de Patmos e ordena-lhe que escrevas o que viu e participe às 7 igrejas da Ásia, essas 7 igrejas que estavam na Ásia. Mas essas cartas aqui não eram só para aquele povo da Ásia, e sim também para as 7 eras da igreja que viriam, que Jesus estaria tratando com os gentios. Ele veio para os judeus e os judeus o rejeitaram, e ele passou a trabalhar com os gentios. Então Jesus abre um parênteses e começa a trabalhar com os gentios, que são conosco. E os judeus, Deus parou de trabalhar com os judeus. Aqui no verso 9 do Apocalipse 1 está escrito assim: Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus. Então essa ilha aqui era uma ilha perigosíssima. Deus o permitiu ir para lá para que João pudesse ficar isolado, e lá ele estaria protegido
estaria protegido em uma ilha que tem bastante cobras, muitas cobras, sim. As cobras, Deus pode livrar João das cobras. E lá ele estaria muito mais seguro, muito mais tranquilo para que pudesse escrever esses capítulos de Apocalipse. E pelo testemunho de Jesus Cristo, eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Veja, ele foi arrebatado em espírito. Jesus criou um cenário para João. Foi mostrando visões para João de tudo aquilo que viria no futuro. E no dia do Senhor, que dia do Senhor é este? Aqui em Malaquias 4. Qual que seria esse dia do Senhor? Malaquias 4, o verso 5, o verso 6 aqui, ó. Eis que vos envio o profeta Elias antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Seria este dia aqui, ó, que João está tratando ali em Apocalipse. Então, o Apocalipse é a revelação de toda a Bíblia. De toda a Bíblia. A Bíblia se responde. E Apocalipse também é a revelação de Jesus Cristo. O que é a revelação de Jesus Cristo? É Jesus Cristo se revelando para João, mostrando ele, mostrando aonde ele fica, mostrando os mistérios, tudo que aconteceria no futuro. Então é uma revelação da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Então ele viu até nós lá, antes de nós nascermos, o João já viu até mais ou menos quem seria salvo. Então ele viu muita coisa, João, foi mostrado para ele. Jesus criou um cenário ali, e eu ouvi de trás de mim uma grande voz, como de trombeta. Aqui ele não disse uma trombeta, ele diz uma grande voz como de trombeta. Como de trombeta. Que dizia: o que vê, escreve-o num livro e envia-os às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardo, a Filadélfia e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro. 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés, de um vestido comprido e cingido pelos peitos com cinto de ouro. Vestido comprido aqui é Jesus Cristo. O homem vestido até os pés, de um vestido comprido e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. Vamos ver o que significa o cinto de ouro. Aqui em Atos 17, a partir do verso 29, sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro. Então, aquele cinto de ouro significa o que? Divindade, ou a prata, ou a pedra esculpida do artifício e imaginação dos homens. Então, o ouro significa divindade. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, Jesus Cristo. Aqui é Jesus Cristo, vestido até os pés de um vestido comprido e cingido pelos peitos, com um cinto
de ouro. O ouro aqui significa divindade, como nós já lemos. E a sua cabeça e cabelos eram brancos, como a lã, como a neve. O que quer dizer cabelo branco? Cabelo branco na simbologia significa sabedoria. Os antigos juízes usavam uma peruca branca, significando sabedoria. E branco significa justiça também, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. Aqui em Malaquias 4, mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas. E salvação trará debaixo das suas asas, e saireis e crescereis como bezerros dos cevadouros. Então ele é o sol da justiça, ele é a luz do homem, a luz do mundo. E os seus olhos como chama de fogo. Não tem como você esconder quando você aponta uma lanterna à frente. Ela ilumina tudo, ela clareia tudo, nada se esconde. Nada se esconde de uma luz, nada ficará escondido perante os olhos de Jesus Cristo. E seus pés semelhantes a um latão reluzente, como tivesse sido refinados numa fornalha, e a sua voz como muitas águas. Aqui em Daniel 10, Daniel viu essa mesma visão que foi mostrada para João. Daniel 10, verso 5. E levantei os meus olhos e olhei, e vi um homem vestido de linho. Veja aqui no Antigo Testamento. Veja como Jesus Cristo e Deus é a mesma pessoa. Aqui Daniel viu, teve a visão. Aqui no Antigo Testamento, Jesus ainda não tinha vindo. E Daniel já estava tendo a visão do Senhor Jesus Cristo. A mesma visão que João teve, aqui Daniel viu. Veja, a unidade de Deus. Que não existe três deuses, e sim um só Deus. E levantei os meus olhos e olhei e vi um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos com ouro fino, de Ufaz. Veja que o ouro significando a divindade de Jesus. E o seu corpo era como turquesa, o seu rosto parecia um relâmpago. Veja, Jesus Cristo se revelando lá para João. Jesus Cristo se revelando lá para João. E aqui Daniel também tendo a visão. No Antigo Testamento aqui Daniel tendo a visão que João teve lá no Novo Testamento. Veja, a mesma visão, a mesma pessoa. O Senhor Jesus Cristo é Deus. E o seu corpo era como turquesa, o seu rosto parecia um relâmpago. E os seus olhos como tochas de fogo. Ele é o fogo consumidor, hein? E ele é o sol da justiça. E os seus braços e os seus pés como cor de bronze, assacalado, e a voz das muitas palavras como a voz de uma multidão. E só eu, Daniel, vi aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram. Não obstante, caiu sobre eles um grande temor, e fugiram, escondendo. Fiquei, pois, eu só, e vi uma grande visão, e não ficou força em mim. Daniel perdeu até a força, e transmudou-se em mim a minha formosura em desmaio, e não retive força alguma. Aqui em Daniel, aqui o verso 14, nós estamos resumindo. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo, que é o povo judeu, nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias.
Deus mostrando a visão para Daniel muitos anos antes. E falando ele comigo essas palavras, abaixei o meu rosto e emudeci. E eis que uma, como semelhança dos filhos dos homens, me tocou os lábios. Então abri a minha boca e falei, e disse àquele que estava diante de mim: Senhor meu, por causa da visão, sobrevieram-me dores. As visões causam muitas dores nas pessoas, desgastam muito, e não me ficou força alguma. Veja, Daniel perdeu todas as forças, como João também lá em Apocalipse perdeu as forças. Ele caiu como morto, de tão fraco que ele ficou. Porque quanto a mim destes, agora não resta força em mim, e não me ficou em mim fôlego. E uma como semelhança de um homem me tocou outra vez e me confortou. Veja, aqui está no Antigo Testamento. Jesus ainda não tinha vindo e Daniel já estava tendo a visão de Jesus Cristo. Refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios. A Bíblia corta para os 2 lados. A espada de 2 fios, a espada é a palavra. A palavra de 2 fios é o Antigo Testamento e o Novo Testamento. A lei e a graça. A lei é o Antigo Testamento e a graça é o Novo Testamento. Então é uma espada de 2 gumes. Todas as 2 partes têm a mesma força. Um lado da espada é a lei e outro lado é a graça. É uma espada de 2 gumes, irmãos. As Escrituras. É Urim e Tumim que estava sobre Arão. Por isso estou mostrando aqui o Apocalipse no Novo, falando do Novo Testamento e respondendo no Antigo. O Antigo responde o Novo responde o Antigo. É lá e cá, é uma fusão, irmãos. É um casamento da lei com a graça. E ele tinha na sua destra é mão direita, 7 estrelas. 7 estrelas são 7 mensageiros que viria futuramente. Mas na frente eu vou falar sobre cada um deles, que são Paulo, Irineu, Martim, Columba, John Wesley, Lutero, William Branham, esses 7 mensageiros. E Apocalipse 10, verso 7 diz que somente quando o último viesse, o último anjo viesse, ele falaria de todos os mistérios e ele falaria dos 6 anjos para trás. Por quê? Porque se o diabo soubesse que o apóstolo São Paulo seria um anjo, que Lutero seria um anjo terreno, anjo é mensageiro, irmãos. João Batista foi chamado de anjo, Malaquias 3. Existe o anjo celestial e o anjo terreno. Estes anjos aqui são anjos terrenos que vieram depois de Jesus Cristo. Paulo é um anjo. Aqui em São Lucas 7, aqui Jesus fala: Mas que saístes a ver um profeta? Sim, digo, muito mais do que um profeta. Este é aquele de quem está escrito: Eis que envio o meu anjo diante da tua face, o qual preparará diante de ti o caminho. Esse é João Batista. João Batista foi um anjo. Veja, irmãos, que existe o anjo celestial e o anjo terreno. Aqueles anjos que João escreve a carta são anjos terrenos. Um pastor é um anjo. Por isso que a Bíblia fala que nós julgaremos até os anjos. Por que a Bíblia fala que nós julgaremos até os anjos? Que nós julgaremos os pastores.
Pastor é um anjo. Aqui, ó, Malaquias 3. Eis que eu vos envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim. E de repente virá ao teu templo o Senhor, a quem vós buscai, o anjo do concerto, a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? Veja, este é João Batista. Esse Malaquias 3 é João Batista. Malaquias 4 já é outra pessoa em virtude de Elias. Esse Malaquias 4 aqui, 4 versos 5 e 6, João Batista vem e simplesmente ele cumpre desta vírgula para trás e converterá o coração dos pais aos filhos. Somente isso, João Batista só converte o coração dos pais aos filhos. Aqui em São Lucas 1, verso 17, está escrito assim, ó: E irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência do justo, com a fim de preparar o caminho do Senhor a um povo bem disposto. Veja que ele só converte o coração dos pais aos filhos, mas ele não converte o coração dos filhos aos pais, restando mais a metade do versículo para o outro que viria no espírito e virtude de Elias no futuro, antes do dia terrível, grande dia terrível do Senhor, que é Malaquias 4, versos 5 e 6. Aqui continuando. Ele tinha na sua destra, a mão direita, 7 estrelas. São 7 mensageiros que viriam no futuro. Martim Lutero era um desses mensageiros. John Wesley era outro. E da sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios, que é o Antigo Testamento e o Novo Testamento. A espada de 2 gumes. A palavra de Deus é uma espada de 2 gumes. Ela corta para os 2 lados, lei e graça. E o seu rosto era como o sol, que está escrito em Malaquias 4, sol da justiça. Na sua força resplandece. E eu, quando ouvi, veja o que aconteceu com João, a mesma coisa que aconteceu com Daniel. Daniel perdeu as suas forças. E eu, quando ouvi, porque ele estava na outra dimensão, João foi carnalmente. Ele não mudou de corpo para ir para outra dimensão. Chegou lá, ele precisaria de um corpo, semelhante ao de Jesus. Um corpo glorificado. Ele foi no corpo carnal. E ao ver a visão, ele não suportou. E quando ouvi, caía a seus pés como morto. A mesma coisa que aconteceu com Daniel. A pessoa que vai na presença de Deus, ele não fica a mesma pessoa. Ele tem ali um novo nascimento, ele se sente uma outra pessoa, uma nova pessoa. E ele pôs sobre mim a sua destra, veja, a mesma coisa que ele fez com Daniel, lá em Daniel 10, dizendo-me, não temas, a mesma coisa que ele fez com Daniel. Veja, Daniel estava no Antigo Testamento e João aqui está no Novo. Veja, irmãos, que não existe 3 deuses. É somente um Deus. Jesus Cristo é Deus. O Apocalipse só fala de um Deus. Mas na frente nós vamos ver que só tem um trono na Bíblia. Ou só tem um trono lá no céu. Não tem mais. Eu sou. A mesma coisa que Deus disse para Moisés. Fala que o eu sou te enviou. Eu sou o primeiro e o último. Mas como assim, Senhor Jesus? O Senhor é o primeiro e o último? Veja. E o que vivo e fui morto. Quem é que foi morto? Jesus Cristo. Mas ele está falando que ele é o primeiro. Mas ele está falando que ele é o último. Por que isso? É o Deus que está nele. É o primeiro e o último.
Quem está nele é quem? É o Espírito Santo. O Espírito Santo é o primeiro e o último. Deus é o primeiro e o último. Deus é imortal. No corpo de Jesus Cristo ele se torna imortal. Eu que vivo fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E eu tenho as chaves da morte e do inferno. Quem tem as chaves da morte e do inferno é somente Deus. Então Jesus Cristo é Deus. Aonde estão as três pessoas? Aonde estão os três deuses? Escreva as coisas que tem visto, as que são, as que depois dessa hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que vistes na minha destra, 7 estrelas e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, são os anjos. Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, João Wesley, William Branham, que é o Elias para restaurar todas as coisas, para revelar o Apocalipse. Esta revelação aqui, ó, o anjo do Senhor o deu no seu quarto. O deu no seu quarto. Isso aqui foi revelado em 1900, na década de 60, 1960. Foram revelados ao 7º anjo de Apocalipse 10, verso 7. Nos dias da voz. Lá não fala no dia da trombeta. Nos dias está no plural. Seria muitos dias que esse Elias, que esse anjo sairia a revelar as Escrituras, a revelar o Gênesis, a revelar toda a Bíblia, a revelar esses mistérios que foram mostrados a João. João teve a visão, mas muitas coisas João não entendeu, porque foi mostrado somente a visão. E esse outro anjo, ele vem revelar todos os mistérios de Deus. Isso que eu estou revelando aqui foi ele que revelou. Deus revelou através de William Branham esses mistérios. O Senhor Jesus Cristo se revelando a unidade dele, revelando que ele, Deus, é uma pessoa só. Veja aqui, ó, em Apocalipse, ele se revela a João, ele se mostra a João, ele mostra todos os mistérios a João. Veja, eu que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. E quando vi cair aos seus pés como morto, ele pôs sobre mim a sua destra, como ele fez Daniel lá atrás. Lá atrás não tinha Jesus, mas ele criou uma forma. Ele fez uma visão através de Jesus e fez a mesma coisa que ele fez com João aqui, ó. Não temas, eu sou o primeiro e o último. Se Jesus é o primeiro e o último, ele tem que ser Deus. Não tem como ele ser o primeiro e o último sem ser Deus. Porque Jesus nasceu há 2000 anos, um pouco, mais de 2000 anos que ele nasceu. Como ele é o primeiro e o último? Mas é o Espírito Santo, que é Deus, que está em Jesus, que é o primeiro e o último. A carne de Jesus não, mas o Espírito que estava em Jesus é Deus. São João 10, verso 30. Eu e o Pai somos um. As 7 estrelas são os anjos, e as 7 igrejas e os 7 castiçais são as 7 eras. As 7 igrejas, as 7 eras que viriam, e nós já estamos na última, que é Laodiceia, domínio feminino e direito dos povos. Nós vamos continuar em uma outra ocasião, em Apocalipse 2. Que o Senhor Jesus Cristo vos abençoe, irmãos. Continue nos seguindo, dê o seu like, passa este vídeo para frente, leia com muita atenção, irmãos, a revelação de Deus que ele passou para William Branham. Jesus não pode vir sem revelar o Apocalipse. Nada ficaria escondido, tudo seria mostrado. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, isso aqui será revelado para você, irmão, se você abrir a porta do seu coração. Somente para aqueles que abrirem a porta. Que o Senhor Jesus Cristo vos abençoe, irmãos. Amém, Senhor. Amém.